Boa noite, turma, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um encontro, tá? Primeiro, eu queria pedir desculpa para vocês, para a aula anterior a essa, a quinta anterior foi feriado, e numa quinta antes eu não consegui, aí tive um contratempo pessoal aí, nada de grave, mas que fez com que eu não conseguisse fazer uma live aqui com vocês, deixei o material, tá? A aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha nova, dois fatores, e antes de iniciar a aula, eu peço que vocês deem uma olhadinha lá no Moodle. Eu deixei lá o nosso plano de ensino revisado, tá, pessoal? Então, uma vez que agora a gente já tem mais certeza de que não vai voltar a ter aulas presenciais, etc., tá? Tem aqui como vão ser as atividades do grau B aqui, tá bom? Então, depois vocês deem uma olhadinha lá. Se tiverem alguma dúvida, só me avisem aí, tá bom? Bueno, pessoal, a aula de hoje, então, nós vamos trabalhar a nova dois fatores. A gente trabalhou até agora a nova um fator, né? Na parte de planejamento de experimentos, no grau B. E hoje a gente vai ver a parte de a nova dois fatores, tá? Os cálculos são bem semelhantes, assim como a nova um fator também é bastante simples. Também é bastante simples, mas, claro, como tem um fator a mais no cálculo, é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Pessoal, só um minutinho. Tem um colega que não está conseguindo entrar. Só um minutinho. Tá, vamos retornar aqui então. Estava dando uma ajuda ali para o colega que estava com dificuldades de entrar. Então, a aula de hoje, como eu estava mencionando para vocês, a gente vai ver a nova dois fatores, algum exemplo e outros experimentos fatoriais que não a nova, tá? Não análise de variância. Então, na nova de dois fatores, ela é um experimento fatorial ainda considerado simples, ou seja, a gente ainda consegue fazer com a mão sem muito esforço. E a nova dois fatores, nós vamos ter dois fatores. O fator A com A níveis, A minúsculo, isso é bem importante depois na hora dos cálculos, vocês entenderem. E o fator B com B níveis. Na nova um fator que a gente já aprendeu, a gente só tinha uma variável controlável. Um fator controlável. Que o fator controlável era sempre o que a gente conseguia alterar, né? Então, por exemplo, eu quero saber o efeito da iluminação na produtividade, por exemplo. O efeito do turno de manhã ou de tarde no tempo de atendimento de uma fila de banco. Esse tipo de coisa. Então, a gente sempre tinha um fator contra uma resposta. Tá? E a partir de agora, a gente passa a ter dois fatores controláveis. Então, por exemplo, será que a luminosidade influencia na produtividade e o ruído influencia na produtividade? Será que a interação entre luminosidade e ruído, os dois influenciam na produtividade? Então, o que está por trás, a lógica por trás do experimento com dois fatores, do experimento fatorial aí com dois fatores, é essa. Tá? Então, quando antes a gente tinha apenas um fator controlável, tá? Agora a gente passa a ter dois, na nova dois fatores. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então antes a gente queria saber o efeito da iluminação sobre a produtividade ou do ruído. Agora a gente quer saber os dois juntos. Qual é o efeito da iluminação e do ruído sobre a produtividade de um determinado processo, etc. Tá? Tem alguém com um microfone aberto aí. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu catar. Já foi. Bueno. Então tá.
Então, a gente passa a ter 2 fatores, tá? E cada um dos fatores tem A níveis. Vocês lembram que eu sempre começava lá a nova dizendo quantos níveis possui o fator controlável? Aqui é a mesma coisa. Como eu vou ter 2 fatores controláveis, o fator A vai ter A níveis e o fator B vai ter B níveis. E cada experimento vai ter N repetições. Cada combinação de experimento vai ter N repetições, N ensaios. Tá? De modo que o nosso N maiúsculo antes era K vezes N, agora passa a ser A vezes B vezes N, porque o K era quando eu tinha um fator só. Como eu tenho 2 fatores, eu passo a ter 2 variáveis a mais. Tá? E aqui também, pessoal, a gente vai trabalhar a níveis fixos, ou seja, sempre o mesmo número de repetições em cada experimento. Aqui, ó. Então, eu tenho o fator A, que a gente sempre vai considerar nas linhas, o fator B, que eu sempre vou considerar nas colunas, e as repetições deles. Tá? 1, 2, 3, N repetições. E o que é trabalhar a níveis fixos? É cada uma das combinações A com B, então A1 com B1, eu vou ter sempre N repetições. A2 com B2, vou ter N repetições. A2 com B1, N repetições, tá? Então, A níveis e B níveis com N repetições. Tá? Então, sempre o número de repetições é fixo, tá? Ou seja, níveis fixos, é aí que a gente vai trabalhar, tá? Então, o fator A vai ser sempre nas linhas, logo o fator B vai ser sempre nas colunas. E a interação entre os dois, as repetições. Então, a gente, de fato, vai fazer combinações de experimentos. A gente vai fazer 4 experimentos com essa combinação, A1, B1. 4 ou N experimentos, enfim, né? Estou chutando aqui 4, mas N experimentos com cada combinação. A1, B2, N experimentos. A1, B3, N experimentos. E assim por diante, tá? A2, B2, N experimentos. Então, de fato, o que a gente vai fazer é isso, é combinação desses 2 fatores. E esse número aqui de dentro da tabela segue sendo a variável de resposta. Então, digamos que o A seja ruído, e o B seja iluminação, e o Y aqui seja produtividade. Eu quero saber o efeito do ruído e da iluminação sobre a produtividade. Tá? Então, o número que está colocado dentro da tabela segue sendo a variável resposta. Se o exemplo for esse que eu dei, esse número aqui seria a variável de resposta. Tá? E aqui o formulário, pessoal. Formulário bem parecido com aquele que a gente tinha. Tá? O TC continua a mesma fórmula, T 2 pontos dividido por N maiúsculo. N maiúsculo agora é A vezes B vezes N, né? A vezes B vezes N. Então, o TC continua isso aqui. Agora, ao invés de eu ter SQT, SQR e SQG, eu vou ter na tabela nova SQA, que vai me dizer se o fator A influencia na variável resposta, SQB, que vai me dizer se o fator B influencia na variável de resposta, e também o SQAB, tá? Esse aqui que é a grande novidade. Ou seja, se a interação entre os dois influenciam na minha variável de resposta, tá? O AB é sempre a interação entre os dois fatores. SQR e o SQT, que não mudam a maneira de calcular eles, tá? A tabela nova nossa, que antes tinha 3 linhas, que era o total, o resíduo, era o total, o resíduo e os grupos, era SQG, SQR, né? Você lembra? Era SQT, SQR, SQG. Passa a ter 5 linhas. Nossa tabela passa a ter 5 linhas. A fonte de variação, o fator A, fator B, interação entre os dois, o erro e o total. Tá?
Então, a tabela tinha 3 linhas, mas era um fator, tinha 3 linhas, e agora, se é 2 fatores, tem que ter 4 linhas. Não, vai ter 5. Tá? E a lógica depois disso, pessoal, é a mesma, tá? Depois de achado os SQA, SQB, SQR e SQT por essas fórmulas aqui, a lógica daí vai ficar a mesma. Tá? Como assim a lógica vai ficar a mesma? Eu vou calcular os graus de liberdade por essas fórmulas aqui, tá? Que são um pouquinho diferentes das que tinha para a nova de um fator, mas que também não são nada complicados. Calcular a média dos quadrados, que é a mesma lógica, isso dividido por isso dá 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 isso. E o cálculo do F calculado, também segue a mesma lógica. Só que antes eu tinha só 2 MQ. Eu tinha o MQG e o MQR. Agora eu tenho 4 MQ. E eu vou achar 3 Fs. Como assim 3 Fs, professor? Sim, 3 Fs. Porque eu quero saber se o fator A influencia na minha variável de resposta. Eu quero saber também se o fator B influencia na minha variável de resposta. E quero saber se a interação entre A e B influenciam na minha variável de resposta. É lógico, não? Então, eu vou comparar 3 Fs. FA, FB e FAB calculado com o tabelado. Da mesma maneira. E o F calculado sendo maior que o tabelado, efeito correspondente é significativo. Mesma coisa do que na A nova um fator. Tá, pessoal? Exatamente a mesma coisa. Então, tem um pouquinho mais de cálculos para a gente fazer, eles são um pouquinho mais trabalhosos, porém não mais difíceis, tá? E basicamente é isso. Basicamente é isso e treinar, partir para a pauleira, cansar o dedo de tanto fazer exercício. Tá? Basicamente é isso. Alguma dúvida? Pessoal, ficou com alguma dúvida aí? Até o momento? Agora a gente vai olhar um exemplo e, de repente, se surgir alguma dúvida aí, até no próprio exemplo, pode ser que surjam dúvidas, né? Aí, de repente, vai dar uma clareada um pouco mais, mas é muito simples, tá? É a mesma lógica da nova de um fator. Tá? Vamos fazer esse exemplinho aqui, então. Suspeita-se que a voltagem de saída de um tipo de bateria é afetada pelo material usado nas placas e pela temperatura. A voltagem é um tipo de parâmetro nominal é melhor, com um valor nominal 127 volts, tá? Então uma bateria de 127 volts. 4 repetições, ou seja, n igual a 4, de um experimento fatorial cruzado foram rodadas em laboratório e os seguintes dados foram obtidos. Então, o A minúsculo igual a 3, tá? Porque eu testei 3 materiais, o B minúsculo 3, porque eu testei os 3 em 3 temperaturas diferentes, e fiz 4 repetições para cada uma das combinações. Logo, meu N maiúsculo foi igual a 36. Então, desse experimento aqui que ele descreveu, a gente montou essa tabela aqui, tá? Então, qual o efeito do tipo de material, o efeito da temperatura, e se existe efeito da interação entre temperatura e material. Tá? Então, aqui está a tabela. Esses são os resultados dos experimentos. Aqui, nesse exemplo, foi colocado dentro da tabela o total, que é a soma desses 4 caras aqui,
e a média, que é esse número aqui dividido por 4. Eu não costumo fazer assim, eu costumo montar uma tabelinha auxiliar, até para não poluir isso aqui. Depois, no exemplo que a gente vai fazer, a gente vai ver. Mas esse aqui, exemplo, é válido para fins didáticos, só para vocês verem aqui como que a gente faz a aplicação, né, a aplicação do formulário aí, tá? Então, material é o A, temperatura é o B. Para cada uma das combinações, então, para o material 1 e temperatura 50 graus, eu tive essas voltagens aqui. Então, voltando um pouquinho no exercício. Qual é a variável resposta e os fatores controláveis? Variável resposta é a tensão, né, a voltagem, que é o que esse número representa. Esse número representa a voltagem de cada um dos experimentos. Tá? Então, a variável resposta é a tensão ou voltagem. Quais são os fatores controláveis? Eu tenho o fator controlável A, que é o material, com 3 níveis. Material 1, material 2, material 3. E tenho o fator controlável temperatura, que é o B, também com 3 níveis, 50, 65 e 80. Tá, pessoal? Então, uma vez montada essa tabela aqui, eu preciso também calcular, muito importante, os totais de cada uma das linhas, tá? Então, não é dessa linha aqui, ó, 130 mais 155 mais 34 mais 40 mais 20 mais 70, não. É o total do material 1. Total do material 1 é 998, que vai ser 539 mais 229 mais 230. 998. Total do material 2, 623 mais 539 mais 293. Que esses números aqui, por sua vez, é a soma desses aqui. Tá? Bem como a soma de todas as temperaturas. Tá? Na 50, eu tenho 1.738, que é esse, mais esse, mais esse. Na 65, 1.351, esse, mais esse, mais esse. Na temperatura de 80, esse, mais esse, mais esse, 865. Tá, pessoal? E aí, então, a gente faz a aplicação para começar a calcular os S quadrados, a soma dos quadrados, tá? O TC, então, que é a soma de todos os valores, dá 3.954. Esse mais esse mais esse, ou esse mais esse mais esse. 3.954. Tomem cuidado, pessoal, porque às vezes, como a gente não tem prova, né, mas no exercício, às vezes o pessoal dobra. Faz isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não. Ou tu calcula a soma desses caras aqui, ou desses caras aqui, ou de todos que estão aqui dentro, tá? Cuidado para não dobrar, tá? Então, o TC é a soma de todos os valores ao quadrado, dividido pelo N maiúsculo, que calculamos aqui no início, 36, tá? Que dá 43.434.281. O SQA, pessoal, o que vai ser o SQA? O SQA vai ser os totais de A dividido por BN. Esse TI são os totais de A. E aqui, pessoal, prestem bem atenção. Eu sempre falo para vocês que a maior fonte de erro na prova é pegar o número da tabela. Tá? E sim, a maior fonte de erros numa prova, se fosse fazer prova ou até mesmo em exercício, é pegar o valor na tabela, né? Pegar o F tabelado, por exemplo. E a segunda maior fonte de erro nos exercícios de ANOVA 2 fatores é isso aqui, ó, porque o SQA ele é dividido por BN, não por AN. Já o SQB é dividido por AN. Tá? Então, fiquem bem atentos a isso. Então, a soma dos totais de A dividido por BN. O que é isso? Os totais de A é isso aqui, ó. A1, o que é o total do A1? 998. Tá, 998 ao quadrado dividido por BN. Quanto é que é B minúsculo? 3, né? 1, 2, 3.
E o N minúsculo é 4, porque eu tenho 4 experimentos para cada combinação. Tá? Então, é esse total ao quadrado dividido por 12, que é 3 vezes 4, mais esse total ao quadrado dividido por 12, mais esse total ao quadrado dividido por 12 menos o TC, tá? Que é o que nós temos aqui, ó, 998 ao quadrado por 12, 1455 ao quadrado por 12, 1.501 ao quadrado por 12, menos o TC que a gente calculou ali em cima. E obtém-se esse valor. Tá? O SQB é a mesma coisa, só que ao invés de ser os totais de A, vão ser os totais de B, vão ser os TJs. Ou seja, o que são os totais de B? Esses caras aqui, ó, esse, mais esse, tá? Porque os totais de B é a temperatura. Então, a soma desses 12 caras aqui deu 1.738. A soma desses 12 caras aqui deu 1.351. E a soma desses 12 caras aqui deu 865. Então, para eu calcular o SQB, é esse total ao quadrado dividido por AN, A minúsculo N. A minúsculo é 1, 2, 3 vezes N, 4. Então, por coincidência, também deu dividido por 12 aqui, tá? Por coincidência. Só porque A e B têm o mesmo valor, tá? Senão, não seria. Então, 1.738 ao quadrado dividido por 12, mais 1.351 ao quadrado dividido por 12, mais 865 ao quadrado dividido por 12, menos o TC. Tá? Então, o SQB deu esse valor aqui. E o SQAB, pessoal, ele é um pouquinho mais complicadinho de calcular, mas não de entender. Ele é mais trabalhoso, não mais complicado. Ele, ao invés de ser a soma da linha ou da coluna, ele é a soma de cada interação. Esse T e J é o somatório de cada interação ao quadrado dividido por N. Menos TC, menos SQA, menos SQB. Vamos ver aqui na tabela. Ó. Esse valor aqui, essa soma ali, significa esse valor aqui, ó. 539 ao quadrado dividido por 4, que é o N, mais 623 ao quadrado dividido por 4, que é o N, mais 576 ao quadrado dividido por 4, mais 229 ao quadrado por 4, 539 ao quadrado por 4, 583 ao quadrado por 4, 230 ao quadrado por 4, 293 ao quadrado por 4, 342 ao quadrado dividido por 4. Tá? Que é o que está aqui, ó, 539 ao quadrado dividido por 4, mais 229 ao quadrado por 4. Então, no SQAB, nós vamos usar essa célula aqui, ó. É o total de todas as interações ao quadrado dividido pelo N. Tá, pessoal? Então, fazendo isso, esse termo aqui, menos o TC, menos SQA e SQB, que a gente já calculou. Tá? 8187. Tá? E o SQT é igual à nova de um fator. Ou seja, todos os números ao quadrado, todos os 36 números ao quadrado, a soma deles menos o TC. Como assim, todos os números ao quadrado? É 130 ao quadrado, é cada número individual ao quadrado, tá? 130 ao quadrado, mais 155 ao quadrado, mais 74 ao quadrado, mais 180 ao quadrado, mais 150 ao quadrado, mais 188 ao quadrado, mais 159, etc, etc, até nós chegar no último, mais 104 ao quadrado, mais 82 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. E a gente tem lá no Excel aquela formulinha soma quad, né? Aí, a gente faz esse termo aqui, tá? Ao quadrado, que é o quadrado de cada número, menos o TC. Cheguei nesse total. E o SQR, pessoal, o SQR vai ser o que restou, o resíduo, vai ser o total menos os outros todos, tá?
71.611 menos SQA, que calculamos aqui, 12.888, menos o SQB, que calculamos aqui, 31.892, menos o SQAB, que calculamos aqui. E obtivemos esse valor do SQR. Tá? Depois disso, a gente vem para a tabela nova, que é a mesma coisa da ANOVA de um fator. Pego esses valores aqui e jogo aqui na coluna soma dos quadrados. O que nós calculamos foram os valores desta coluna aqui, tá? Depois eu vou calcular os graus de liberdade. Aqui tem a formulinha dos graus de liberdade, ó. Nessa tabela aqui, primeiro. Então, os graus de liberdade de A é A menos 1. Quanto é que é o nosso A? 3, né? 3 menos 1, 2. Graus de liberdade de B. B minúsculo menos 1. 3 menos 1, 2. A menos 1 vezes B menos 1. Então, isso vezes isso. Ou seja, 2 vezes 2, que é o A menos 1 dá 2, vezes B menos 1, que também é 2. Tá? O do erro. A vezes B menos vezes N menos 1. Então, A é 3, B é 4, B é 3 e N é 4. Então, 3 vezes 3 vezes 4 menos 1, vezes 3, né? Então, dá 9 vezes 3. Daí que saiu esse 27 aqui. E o total vai ser sempre A vezes B vezes N menos 1. A vezes B vezes N é o N maiúsculo, né? Que deu 36. A vezes B vezes N, 36 menos 1, 35. Tá? Pessoal, tá acabando nosso tempo aqui. Eu vou salvar o vídeo e espero vocês em seguida aí, tá? Aí já espero que vocês entrem de novo aí, 5 minutinhos para eu salvar o vídeo e a gente continua lá no nosso exemplo, tá ok? Valeu. Ô, professor. Sim. É o Cristiano